Em verdade, vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Louvado seja eternamente o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, com muita alegria em nossos corações, hoje nós completamos 5 meses dessa busca pela verdade. São 150 dias em que nós estamos meditando as frases de Jesus contidas no Evangelho de São Mateus. Hoje estamos no capítulo 19, no versículo 23. E diga-se de passagem, é um versículo que traz bastante confusão para algumas pessoas que interpretam ao pé da letra. E eu gostaria de matar uma curiosidade de vocês, vamos dizer assim. Eu cresci lendo essa palavra e imaginando o camelo passando pelo fundo de uma agulha, aquele buraquinho onde passa a linha. E aí eu achava, completamente impossível, então, para um rico entrar no reino dos céus. Porque se é proporcional a um camelo passar naquele buraquinho, basicamente impossível. Até que aconteceu o dia em que estávamos entrando em Jerusalém, e bem ali na entrada da Jerusalém histórica, havia o que eles chamavam de agulha. E o que era a agulha? Na parte de baixo da construção ficavam os muros. E acima desses muros havia uma fenda no muro mesmo, na parte alta do muro, em que conta-se que os camelos passavam por ali para entregar as mercadorias, os mantimentos. E é claro, havia uma dificuldade tremenda para fazer um camelo de repente subir em uma rampa, imagino eu que devia ter uma rampa, ou então puxar esse camelo por uma corda, alguma coisa assim. Mas acontece que o buraco da agulha não é aquela agulha de metal que nós crescemos vendo ela. Na verdade, agulha é o nome que se dava a essa fenda na construção do muro, na parte superior do muro. E você pode imaginar a dificuldade que devia dar para eles. Mas de fato o camelo passava, com muita dificuldade, mas ele passava. E ali cumpria toda a sua missão de levar mantimentos. E aí Jesus vem exemplificar justamente o que aconteceu com o jovem rico que nós meditávamos ontem. Ele falava que cumpria os mandamentos desde quando era criança. E aí Jesus mostra para ele que não basta cumprir os mandamentos, é necessário crescer em caridade. E muito mais do que filantropia, caridade significa você proporcionar uma experiência de Deus no próximo. Uma experiência em que, além de a pessoa receber uma ajuda, seja uma ajuda material ou seja uma ajuda espiritual, ele experimenta o toque de Deus. Você enxerga Jesus na figura do próximo e o próximo acaba fazendo também com que você sinta essa experiência divina. É um caminho de mão dupla, uma via de mão dupla. Pois bem, Jesus vem aqui nos exemplificar que aquele que é muito apegado às coisas materiais, aquele que faz do dinheiro a sua razão de existir, e abre parênteses aqui, o dinheiro nunca pode ser a sua finalidade, mas o dinheiro precisa ser o meio de alcançar uma finalidade. E vamos além ainda, essa finalidade tem sempre que ser uma finalidade boa, que te ajude a ir para o céu. É claro, se a sua finalidade te atrapalha a ir para o céu, essa não é uma finalidade boa
porque não é a vontade de Deus. Fechamos então aí os parênteses. Amados, justamente por causa desse apego material, as pessoas não encontram Deus. Porque é justamente no nosso esvaziar. É justamente quando nós renunciamos a nós mesmos. É justamente quando deixamos de lado os nossos instintos egoístas, em que queremos que todas as outras pessoas venham satisfazer as nossas necessidades e vamos ao movimento contrário, que é de enxergar o irmão em suas necessidades e ser instrumento para que a sua necessidade ela seja satisfeita. É justamente nesse ponto que ao mesmo tempo vivemos uma experiência de Deus e também progredimos espiritualmente no reino de Deus. Então você consegue perceber que a maioria das pessoas ricas, elas fazem um movimento completamente contrário ao movimento do progresso espiritual. Mas, Márcio, é pecado ser rico? De maneira alguma. No próprio Evangelho a gente vê que haviam pessoas ali que ajudavam no ministério de Jesus com a providência dos bens materiais. Ao longo de toda a existência da igreja, por exemplo, nós sabemos aí, temos conhecimento de grandes nobres, de membros da realeza, pessoas importantes na história que eram abonadas e que hoje são santos canonizados. Então, em hipótese alguma, a riqueza é pecado, em hipótese alguma também, ela é um impeditivo de se tornar santo. A questão é que você, a exemplo do que o próprio Jesus falava, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você pode ter o dinheiro e servir a Deus. Existe até uma virtude para esse nome, que é a virtude da magnanimidade, em que você coloca à disposição da obra do Senhor aquilo que o Senhor te derramou como bênção material. Muitas vezes essa bênção material é dinheiro que você conseguiu acumular, são riquezas materiais que você conseguiu acumular. Então nós não podemos nos apegar e precisamos sempre fazer dessa bênção que Deus colocou na nossa mão instrumentos para resgatarmos almas para Deus, como se fossem verdadeiras alavancas que levantam as pessoas para Deus. Que o Espírito Santo nos conduza então em nossos corações para acumularmos virtudes, mesmo sendo abastadas materialmente falando. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.